Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, por aqueles que se encontram passando pela prova da doença, por todos aqueles que se encontram pelas ruas. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos. Hoje a mensagem é sobre melancolia. François de Geneve, Bordeaux. Item 25. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em voos de esforço para escapar e, vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento da tarefa, virdes tombares sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada, e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então é isso, né? Por mais que no momento da dificuldade achamos, né, que estamos sozinhos, que estamos abandonados, nunca estamos abandonados, né? Nunca estamos sozinhos. Deus sempre coloca ao nosso lado espíritos guardiões, espíritos protetores, além de um ombro amigo, alguém que possa nos estender os braços e nos consolar diante da dificuldade, né? Basta que a gente também tenha olhos de ver para enxergar ali um apoio, um abraço, né? E ter força, como ele nos diz aqui, de levantar e seguir em frente, né? Saber que isso é passageiro, tudo é passageiro nessa nossa encarnação, nessa vida transitória. Precisamos viver e fortalecer a cada dia as nossas convicções, as nossas fés, né? A nossa fé, a nossa convicção, né?
Agora, são provas voluntárias e verdadeiro silício, um anjo da guarda, Paris, 1863. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitida ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou no espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O médico consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio dos sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, é um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Porque se trata de caridade pelo sacrifício, não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer quanto a vós, pessoalmente contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-a sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as punições, pelas consequências inevitáveis. Bem, outra é a questão dos sofrimentos, que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, o vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas, curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tende nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecarão o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlaguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem na prova? Pois que fugis de luta e desertais do combate, se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma.
e ao vosso corpo. Modificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações, sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. E agora tem uma mensagem de Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou deves, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Já dissemos e repetimos muitas vezes que estão na terra de expiação para completarem as vossas provas, e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores, as parcelas das dívidas que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem se afastar, porque podem ser funestas consequências. Porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Não conhecemos, né, meus amigos? Não sabemos. Sabeis até que ponto elas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça. Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus e é necessário que siga seu curso. Mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, com mais paciência e mais resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo por uma bênção de paz. Auxiliai-vos sempre, pois em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com direito de resolver, por assim dizer, a arma na ferida?
de aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-la cessar, para amenizar a dor do outro, né? Resumamos assim: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. E agora uma mensagem de São Luís, Paris, 1860. Um homem agoniza, presa de cruel sofrimento. Sabe que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado o moribundo? Ninguém pode dizer com certeza que soou sua hora final. A ciência, por ação, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com a razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanima, recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora é de graça que lhe é concedida. Pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas por um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado, indo procurar a morte num campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, e por conseguinte ao suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-los aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não a morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo
que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como um suicídio? Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de parecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação? No momento mais crítico, mas não pôde a salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe final e fatal, né? E o item 31. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para ele mesmo e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros, material e moralmente. Material, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. E aqui finalizamos, né, a nossa leitura de hoje, do capítulo 5, né? E tem um trecho no trecho do livro Jesus e o Evangelho, de Divaldo e de Joana, no item 6, a desgraça real, que ele fala que todos nós, né? Ele fala, um sorriso e uma palavra gentis são tão poderosos para acalmar uma dor quanto um anestésico. Jesus, como terapeuta, sabia-o, por isso participava, sentia, compartilhava, convivia, discutia e escutava a todos que dele se acercava. Nunca os impediu, nem mesmo as criancinhas barulhentas e irresponsáveis na sua infantilidade, abrindo os braços para recebê-los por entender que muitas negativas e atitudes rudes para elas transformavam-se em vigorosos traumas que surgiriam no futuro. Há fome de amor e de compreensão, mas talvez do que de pão e de justiça, porque a sua presença na terra é resultado da ausência desses sentimentos geradores das injustiças morais e econômicas. Quando o sentimento de solidariedade humana se tornarem ativos no organismo da sociedade, multiplicando os bens acumulados de que serão distribuídos, não haverá escassez de alimento nem de paz, porque todos os homens se sentirão irmãos, protegendo-se mutuamente, ajudando uns aos outros com o mesmo espírito de direito e desincumbência de deveres. Então, é esse nosso papel aqui no plano, né? Onde estamos aqui encarnados, amenizar a dor do outro, né? Todos nós temos condições. Se não temos materialmente condições, podemos acalentar um sorriso, o trabalho, a dedicação, a prece. Tudo isso ajuda, né? Tudo isso contribui para aliviar a dor do meu irmão. E para finalizarmos a leitura de hoje, divido com vocês
um trecho, uma mensagem extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que ele fala sobre esforço e oração. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece contemplam-se no todo na atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método, sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueça desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte recordando ao Senhor. Então, no momento de dificuldade, de aflição, de desespero, que possamos erguer em nós esse monte aqui que ele fala e rogarmos ao Pai o amparo, né? Ficamos por aqui hoje. Tenha uma boa semana. Até a semana que vem. Olá, uma boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas. E para dar início a essa nossa leitura, primeiro eu vou dar uma lida em um trecho do livro O Médico Jesus, do José Carlos de Luca. Tem uma mensagem aí bastante importante, principalmente para os nossos dias aqui, pelo título, não é? E o título é Paciência é Remédio. E ele lê um trechinho aí do Dr. Deepak Chopra, que fala o seguinte: aceite total e completamente o que acontecer a você para que possa apreciar e aprender, e depois relaxar. Então, esse trechinho aí é a base do texto que ele vai passar para a gente aqui. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo o mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência, as pequenas derrotas, com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência, com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. 3 grandes bombas que arrasam a saúde
e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo, portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo nosso orgulho? Então, pacientemente agradeça a Deus o seu embelezamento espiritual. Então aí uma mensagenzinha do De Luca aí, né? Que nos faz aí pensar um pouquinho. E em seguida vamos então dar início à leitura do Diversidade dos Carismas. Muito bem, então. Voltando ao nosso livro, lembramos que estamos lendo já o capítulo 16, que tem por título Semiologia da Comunicação Mediúnica. E nós havíamos terminado o item 2 para dar início aí ao item 3, que tem por título Captação e Processamento da Mensagem. Vamos lá. Se, porém, a comunicação é psicofônica ou psicográfica, a coisa se torna mais fácil. O espírito manifestante manipula os dispositivos psicomotores apropriados do médium e lhe dita, por audição coclear, o seu nome, escreve-o no papel ou faz o médium pronunciá-lo, enviando um comando ao sistema apropriado. Como fazê-lo, porém, se somente dispõe da vidência e dos recursos telepáticos, mas não tem nas mãos o painel que o liga com o psiquismo do médium nos centros que controlam a palavra, seja ela escrita ou falada? Boddington encontra algumas complexidades aqui. Então vamos lá o que ele nos diz. Clarevidência é considerada visão ampliada, mas os videntes ficam frequentemente perplexos para explicar o processo pelo qual eles percebem as informações que lhes são transmitidas. É difícil dizer se elas chegam pela visão, pela audição, pelo controle, no caso psicofonia, pela impressão vocal que flui do desencarnado ou pela telepatia vindo de pessoas até que estejam no auditório. Cada um desses fatores entra ocasionalmente na comunicação. Quando a mixagem é perfeita, pode suscitar a ideia de que o médium não é uma entidade individualizada, mas parte da consciência universal que se manifesta. É claro
que uma percepção ou compreensão abrangente figura nas melhores formas de clarividência. Então, até aqui, a colocação do Boddington. E o autor continua. Como podemos observar, o que está em jogo no mecanismo da captação de uma comunicação espiritual não são os sentidos individualmente, visão, audição, tato e etc., mas sim o dispositivo central que comanda e integra os sentidos numa percepção global, onde a mensagem captada não é visão nem audição, e por conseguinte não é também palavra, e sim uma ideia, de vez que os instrutores foram taxativos e enfáticos ao declarar que os espíritos não têm uma linguagem articulada, apenas a do pensamento. Logo, eles não impressionam os sentidos um por um, mas o núcleo central no cérebro, onde as impressões sensoriais são analisadas, processadas e convertidas em imagens, sons ou palavras, sejam elas faladas ou escritas, ou permanecem como meras impressões que jamais atingem o estágio sensorial. A tradução sensorial do pensamento recebido do espírito manifestante já é elaboração do médium e não emissão do espírito. No caso do Sr. Drake, por exemplo, aquele do pato da semana passada, né? O espírito teria formulado a seguinte programação. Para que ele tome conhecimento que eu me chamo Drake, preciso transmitir-lhe a ideia de que tenho um pato, que no caso em inglês é o Drake, seguro pelas mãos. Em vez de chegarem, porém, a esta conclusão, que poderia ter sido ajudada pelo filho encarnado, os médios ficavam a imaginar outras explicações, que ele fora, por exemplo, um fazendeiro, ou então um criador, ou um caçador de patos, que gostava de pato assado, ou ainda simplesmente que gostava do bicho por qualquer razão pessoal não específica. Se fosse aqui no Brasil, seria bem possível elaborar-se logo uma interpretação que levasse ao jogo do bicho. Bem, como ao que eu saiba não existe pato na escala zoológica dos bicheiros, é provável que a interpretação fosse mais elaborada. O leitor de bom humor deve ler o complicado raciocínio de Dona Angelina, mãe de Zélia Gattai, no livro Anarquistas, graças a Deus, para identificar com acerto o palpite que lhe estava sendo proporcionado pelo sonho de uma das suas filhas, irmã da autora. É uma delícia esse trecho do livro. Comentando este aspecto, lembra Regina que nos livros de André Luiz, todo mundo fala. Isso é verdade. Duas razões existem, ao meu ver, para que assim seja. Primeira, os livros do André são narrativas dramatizadas, escritas em uma linguagem didática, na qual o pensamento já aparece convertido em palavras que o nosso Chico psicografou. Segunda, os diálogos reproduzidos pelo autor espiritual não são comunicações mediúnicas, mas conversações entre espíritos desencarnados. Acrescenta Regina que, usualmente, os espíritos lhe dizem o nome para se identificarem, especialmente os que comparecem como visitantes ali no grupo onde ela serve. Outros conversam normalmente com ela. Também isto é certo. É preciso lembrar, contudo, que ela,
dispõe de um recurso mediúnico adequado a receber pela audição coclear, e entre parênteses ela está como psicoaudiência, os nomes e os diálogos mentais usualmente, senão sempre, realizados em estado de transe mais profundo ou mais superficial. Então é por aí a gente já nota, fazendo só um acréscimozinho, que essa mediunidade, às vezes eu digo aí nas nossas palestras, é como uma impressão digital, cada um com a sua e com as suas particularidades. Continuando. Por outro lado, observo com muita frequência a dificuldade que encontram certos espíritos em transmitir nomes, datas, aspectos geográficos e outros dados concretos e objetivos. Drake, por exemplo, dizia ao médium que seu filho deveria saber do que se tratava, mas não conseguia ou não queria simplesmente transmitir o seu nome, a não ser através da imagem do pato. Mais de uma vez se pôde observar, portanto, que clarevidência é uma palavra bastante inadequada para rotular o fenômeno que leva a esse nome. Só porque alguns aspectos da comunicação assumem feição visual, não quer dizer que o sensitivo seja clarividente ou psicovidente. Ele percebe, ao que parece, uma realidade global via pensamento, e só depois de conhecida, processada pela unidade central do cérebro e distribuída pelos respectivos sentidos, então sim torna-se imagem, som ou palavra. Entram em jogo, então, variados sentidos, como supõe Boddington. Realmente, uma vez que a ideia do pato para servir de identificação foi transmitida pelo espírito e captada pelo médium, ele acaba vendo um pato na visão diencefálica e com alguma ajuda descobre afinal que o espírito apenas desejou transmitir o seu nome. Somente nesse estágio final é que esta visão diencefálica se torna palavra, no caso Drake. O espírito, contudo, não a pronunciou, pois ele não se utiliza de palavras, e nem usou patos para isso, mas a ideia, o pensamento de um pato. Vimos, por outro lado, nas instruções de Kardec, só lembrando da nossa leitura, que o nome da pessoa era Drake, e que em inglês, pato é Drake. Por isso que ele colocou a imagem do pato para que a pessoa tentasse identificá-lo. Vimos, por outro lado, nas instruções de Kardec, que o espírito manifestante recorre à condição mais flexível que encontra no arcabouço psíquico do médium. Digamos que o médium tenha uma melhor inclinação e desembaraço para a psicografia. O espírito comunicante emite um pensamento, o comando que vai ativar centros motores da palavra escrita. Basta então ao médium apanhar lápis, papel e escrever, não o que está pensando por sua própria conta, pois ele pode até distrair-se com outra coisa, como até acontece com muitos psicógrafos, mas o que outra mente ligada no momento à sua está pensando. Ele apenas assiste, portanto, à sua mão que escreve. O pensamento do espírito comunicante está atuando sobre centros nervosos incumbidos de movimentar a mão do médium. A sua visão, no caso da psicovidência, ou o seu aparelho fonador, no caso da psicofonia, na fase em que a comunicação flui entre o espírito e o médium,
o problema da palavra, ou da visão, ou do som, ainda não surgiu, e ele só ocorre e é resolvido na etapa seguinte, entre o médium e os destinatários da mensagem ou da comunicação. Observamos, portanto, que há 3 etapas distintas na comunicação mediúnica. Primeira, transmissão do pensamento do espírito manifestante para o médium. Segunda, recepção desse pensamento e processamento dessa informação na unidade central sensorial do médium, que a converte em imagem, som ou palavra. E, finalmente, a terceira, quando o médium emite para o destinatário não mais um pensamento, mas a palavra escrita ou falada, com a qual procura descrever a imagem ou o som recebido do espírito sob a forma de um pensamento puro. Quando a parapsicologia quebrou o tabu filosófico de que tudo quanto vai ao intelecto, à mente, não é? Tem de vir necessariamente por um dos sentidos, apenas confirmou essa realidade, ou seja, a de que o pensamento se transmite puro, de mente a mente, e só se torna expressão sensorial depois de devidamente processado pela unidade central de comando dos sentidos. Por isso é que Rowan Vicente descrevia com minúcias espíritos que ela não via. E aí vem no item 4 o problema linguístico. Vamos ver então o que nos reserva aqui. E tem um trecho aqui de Kardec onde diz: os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Mais uma vez, nos dizendo que a linguagem dos espíritos, então, é somente a linguagem do pensamento, né? Aí é o médium, quando recebe, então, essa ideia, é que vai passar, vai fazer aí a passagem para a palavra, para a imagem ou para a escrita, né? Aí que, como ele nos explicou anteriormente. E nós vamos parar hoje por aqui. Ali na semana que vem a gente continua com esse trecho aí, sobre esse título aí tão interessante aí para nós no conhecimento da mediunidade. Vamos então encerrar o nosso trabalho de hoje, elevando as nossas preces de agradecimento pela oportunidade sempre bendita de podermos estar aqui reunidos, não é? Juntos, para mais essa oportunidade bendita aí que nos é concedida de trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.